Quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Quem fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica, como acontece todas as semanas. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, é muito simples. Ao receber o nosso link, o nosso vídeo, clique em abrir. Ao abrir, ao lado dele está escrito se inscrever. Clique em cima, toque o sininho, faça o seu comentário e também compartilhe com os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no WhatsApp. Peça para eles se inscreverem, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Estamos chegando a quase 600 vídeos no nosso canal. Palestra para casais, defesa da fé, louvores, mensagens de edificações. Você não pode ficar fora deste momento. Se inscreva agora mesmo. Vamos à nossa aula de hoje. Lição de número 11. O sacerdócio de Cristo e o Levítico. Os versículos que temos de parâmetro para a aula de hoje se encontram em Êxodo 29, 1-34. O sacrifício levítico. Êxodo 29, 35, 46. A santificação de Arão e de seus filhos. Êxodo 39, 1-32. A vestimenta sacerdotal. Hebreus 10, 1-18. O sacrifício perfeito. Hebreus 7, 4, 9. O símbolo do sacerdócio eterno de Cristo. Hebreus 10, 18 ao 25. O novo e vivo caminho para Deus. A nossa leitura bíblica de classe está baseada em 4 textos. O primeiro é Êxodo 28, 1, Levítico 8, 22, Hebreus 7, 23, 28 e 1 Pedro 2, 9. Primeiro, Êxodo 28, e diz-nos assim a palavra de Deus: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, e do meio dos filhos de Israel para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Levítico 8. Depois fez chegar outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram a mão sobre a cabeça do carneiro. Hebreus 7, 23, 28. E na verdade aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram expelidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que se ele achegam e a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. É porque nos convinham tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifício perfeitamente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vemos aqui que os sacerdotes eram temporários, porque morriam e levantava-se outro sacerdote. Mas Jesus, o nosso sumo sacerdote perfeito, não precisa ser substituído, é único e o único que pode interceder, como já vimos pela palavra de Deus. Não existe Pedro, Tiago, Maria, João, Pedro, João, padre, freira, bispo, papa ou pastor. Nós necessitamos sim da oração de um dos outros por nós, mas a intercessão diante de Deus é feita unicamente por Jesus, tá? Se você tem pedido por intercessão por algum santo, por alguém, esquece. Essa oração não é ouvida. Introdução da aula de hoje.
há uma relação especial entre o sacerdócio levítico e o sacerdócio cristão. Enquanto o levítico foi estabelecido em Arão, o do Novo Testamento foi estabelecido em Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, eterno. Nesta lição veremos como se deu a escolha do sacerdote do Antigo Testamento. Veremos também a importância de suas vestimentas como sinal de autoridade para o serviço divino. E finalmente mostraremos que o sacerdócio de Cristo é superior. Ele é o sumo sacerdote perfeito, né? E único, como dissemos. Na lição anterior, vimos que o sistema de sacrifício do Antigo Testamento apontava para o sacrifício do Calvário. Nesta, veremos que a caste sacerdotal levítica apontava para o sacerdócio perfeito de Cristo Jesus. Nosso Senhor estabeleceu um novo e perfeito sacerdócio. Trouxe uma salvação perfeita por intermédio de seu santo ministério e tornou-se único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Senhor Jesus nos reconciliou com o Pai Celestial, porque o pecado havia rompido o elo que tínhamos com Deus. Não tínhamos mais direito de chegar a Deus, mas o Senhor Jesus, com o sacrifício perfeito, deu-nos este direito. Primeiro, a escolha do sacerdote. Êxodo 28:1. Deus escolheu a linhagem sacerdotal levítica e não Moisés. Essa escolha indicava a soberania do Senhor para designar obreiros para a sua obra. No ministério cristão, por meio do Espírito Santo, Deus é quem elege líderes para o ministério. Atos 13:2. Sim, isso não há dúvida. Deus é quem escolhe os seus obreiros. Mas, infelizmente, hoje, no século 21, que nós vivemos, temos visto homens que não foram escolhidos por Deus, mas sim pelo pastor, porque ele tem um dízimo alto, porque ele tem uma posição alta, ou porque ele oferece algo. Mas esses não prosperam na obra, porque aquele que Deus escolhe, Deus se responsabiliza. Mas aquele que os homens escolhem é responsabilidade dos homens. Os sacerdotes precisavam pertencer à tribo de Levi. O Altíssimo ordenou que Moisés contasse os filhos de Israel, excetuando a tribo de Levi, a fim de que os levitas se encarregassem do ofício do tabernáculo. Números 49:50 e Números 3:6, né? Todos foram contados, menos a tribo de Levi. A tribo de Levi era uma tribo especial que Deus havia escolhido para administrar o culto diante dele. Assim, o sacerdote de Levi obteve uma posição proeminente entre as demais tribos de Israel. Números 1:52, 53. Características especiais dos levitas. Aqui destacaremos duas características especiais dos levitas. Primeiro, chamamento específico para o serviço do tabernáculo. 2. A unidade, pois todos falavam a mesma língua, defendiam o mesmo comportamento e mantinham a mesma fé. Ambas as características apontam para a importância da unidade da igreja. A igreja local é o corpo de Cristo. Portanto, o chamamento e a unidade são a sua marca. João 17:20, 21. Obreiro que não fala a mesma língua não pode ser obreiro do Senhor. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. E os sacerdotes levíticos falavam a mesma língua a qual Deus os havia chamado para aquele ofício. A consagração sacerdotal tinha um propósito. Os sacerdotes foram consagrados para servir no tabernáculo, separado pelo e para o Senhor. Não podia executar outra atividade que fugisse a esse propósito. Números 1:53-12. O sacerdote não podia trabalhar. Os levitas não podiam trabalhar. Eram sustentados pelas demais tribos, né? Pelas demais povos de Israel. Hoje não é diferente, no meu ver. Você não é obrigado a aceitar, você pode discordar. Mas o pastor, que é pastor, não deveria trabalhar. A igreja teria que ter a responsabilidade de sustentar ele com a sua família. Talvez você até diga: pastor Paulo, como que faremos isso?
se temos tantos aluguéis para pagar, temos construções, isso não justifica, tá? O problema das igrejas hoje, às vezes, é fazer dívida maior do que elas podem pagar, tá? E o pastor muitas das vezes fica sofrendo, pastor muitas das vezes fica gemendo, pastor muitas das vezes tem que dar conta da família dele, do trabalho secular e da igreja, e ainda é cobrado por isso. Não pode, tá? Ser cobrado se ele não é alguém que ganha da igreja para sustentar a sua família. Essa é a minha visão. Se discordando ou não tenho problema nenhum com isso, tá? Pastor teria que ser sustentado pela igreja. Eu vi uma fala do pastor Silas Malafaia há um tempo atrás, muito interessante, talvez você diga, o Silas Malafaia é milionário. Não interessa. Ele começou certo, porque ele disse que ele faz isso desde o começo do seu ministério e aprendeu com o seu sogro, tá? Se você tem 50 igrejas e não consegue sustentar o seu obreiro, diminua para 25 e sustente o seu obreiro. Você tem 1000 igrejas, não consegue sustentar o seu obreiro, diminua para 500 e sustente o seu obreiro. Porque aí o seu obreiro fará a obra com mais afinco e você poderá exigir dele. Silas Malafaia disse isso e disse que seus obreiros têm férias, tá? 30 dias de férias. O segundo assume quando o pastor sai de férias, porque ele também precisa ter lazer com a sua família. O sacerdote levítico era sustentado pelas 11 tribos. E foi isso que o Senhor Jesus também ensinou. Seus apóstolos não foram trabalhar. Seus apóstolos eram sustentados pelas ofertas das mulheres ricas e das pessoas que doavam. Talvez você fale, Paulo quis trabalhar. Paulo quis. Ele disse que ele não queria ser pesado aos irmãos. Mas recebia também ofertas. Então você que é pastor precisa honrar os seus pastores. Tá? É isso que a palavra de Deus ensina. Pode até torcer o nariz para mim, mas a verdade tem que ser dita. Logo, o método de Deus para os obreiros do Novo Testamento não é diferente, pois os obreiros do Senhor não se embaraçam com o negócio desta vida. 2 Timóteo 2,4. É o que eu acabei de falar. Ele não tem que trabalhar, ele não tem que correr atrás de outras coisas. A igreja é obrigada a sustentá-lo. Você querendo ou não querendo, é isso que a palavra de Deus ensina. Ratificando esse princípio, nosso Senhor declarou que o vocacionado para arar a terra não pode olhar para trás. Lucas 9:62. É preciso olhar para a frente e fazer a obra divina com a perseverança e fé. Hebreus 10:38. Isso é o que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina. Se você quer fazer diferente, o problema é seu, tá? Não posso interferir na sua visão, mas também não posso deixar de falar a verdade que a palavra de Deus nos diz. Tópico 2. Vestimenta sacerdotal para o serviço. O capítulo 28 do Êxodo descreve a vestimenta sacerdotal para o serviço no tabernáculo. A vestimenta tinha características especiais e cerimoniais, pois servia de glória e ornamento do ministério. Êxodo 28:2. A vestimenta era um símbolo da autoridade sacerdotal, além de despertar a atenção do povo. Marcava o caráter divino do serviço. Então, a simbologia da vestimenta marcava o caráter do serviço divino. A túnica chamada éfodo, Êxodo 28:4, era uma espécie de avental sem manga que cobria a frente e as costas, unido por tiras em cada ombro e por um cinto. Êxodo 28:6-8. As tiras tinham engaste de ouro com pedras de ônix. Em cada uma tinha a gravação dos nomes dos filhos de Israel, dos engates de ouro. Dessas pedras pendia o peitoral. O éfodo descia um pouco abaixo da cintura, por cima da túnica do linho, até os pés do sacerdote, por levar sobre os ombros o nome dos filhos de Israel.
O sumo sacerdote constituía-se no mediador do povo diante de Deus. Então, o sumo sacerdote era o que intercedia diante do povo, todo diante de Deus. Esse era o ofício do sumo sacerdote no culto a qual todo israelita vinha apresentar a Deus. Urim e Tumim provavelmente era uma forma de lançar sortes. No Antigo Testamento, o povo de Deus pedia a orientação divina para tomar cada decisão importante. Números 26, 55 e 56. Por isso recorria ao Urim e Tumim. No hebraico a expressão significa luzes e perfeições. Eram pedras colocadas provavelmente sobre o peitoral do sumo sacerdote, representando a vontade de Deus numa pedra, a resposta positiva, e na outra a resposta negativa. Esdras 2:63, Neemias 7:65. O sumo sacerdote só tomava as pedras do Urim e Tumim em casos muito especiais. 1 Samuel 28:6. No Novo Testamento é relatada uma prática semelhante ao Urim e Tumim na escolha do sucessor de Judas Iscariote. Atos 1:26. O que deu errado, na minha visão, tá? Você nunca mais ouviu falar em Matias, a não ser em poucos momentos, em poucos episódios. Para mim, apóstolo escolhido teria que ser Paulo. Ah, mas Paulo ainda não havia se convertido, esperasse um momento. Porque esse foi realmente o que diferenciou a obra do Senhor. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, porque talvez alguns endiabados podem entender que cartomante, tarô, pode ser praticado porque Israel praticava o Urim e Tumim. Isso aqui não tem nada a ver com esses ensinamentos do diabo, tá? De adivinhação. Isso já era proibido em Israel. Aqui eram casos específicos que eram para se direcionar a Deus, para saber a vontade de Deus. E não a vontade de orixá, não a vontade de signo, não a vontade de carta ou de qualquer outra forma, tá? Então isso tem que ficar claro. Subsídio bibliológico, a história. Vamos saber um pouco sobre esta parte a qual o sacerdote usava na vestimenta. A história. A vestimenta usada pelo sumo sacerdote era ornamentada. Pedras colocadas em fiveira nos dois ombros, nas quais o nome da tribo estavam gravados, pareciam sua mais importante característica. Ao usar, o sumo sacerdote aceitava o papel de representante de todo o povo. O que ele fazia, fazia por ele e por Deus. Sacerdotes comuns vestiam simplesmente estolas longas até as coxas, feitas de linho fino branco, quando ministravam. Êxodo 39, versículo 27, 1 Samuel 2:18, 2 Samuel 6:14, diferenciando a história do sumo sacerdote e dos sacerdotes comuns. O peitoral. O peitoral era o colete finamente modelado. Era preso à história com correntes de ouro e decorado com 4 fileiras de joia, cada um representando uma tribo de Israel. Há um significado especial em vestir o nome da tribo de Israel sobre o coração do sumo sacerdote. Como representante de outros diante de Deus, ele deveria preocupar-se profundamente com eles, até mesmo com o próprio Senhor. A adoração pode ser cerimonial, mas não pode se tornar meramente um ritual, tá? A adoração pode ser cerimonial, mas não pode se tornar simplesmente um ritual. Romanos 12:1 diz: rogo-vos que apresenteis a Deus vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável, culto racional, um culto que agrada a Deus. Nós não vamos simplesmente a mais um culto. Não é mais um domingo, uma terça, uma quinta, ou uma quarta, ou uma sexta, como algumas igrejas. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos louvar o nome do Senhor. É isto que todo cristão, todo aquele que foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro precisa ter quando chega diante de Deus.
Tópico 3, o sacerdócio de Cristo, Hebreus 7, 23, 28. A origem do ofício sacerdotal remonta a Melquisedeque, rei de Salém, Hebreus 7, 1. E posteriormente a Arão, da família de Levi, Êxodo 29, 30. No Antigo Testamento, a função sacerdotal restringia-se à tribo de Levi. Já no Novo Testamento, o Senhor Jesus, no Calvário, ergue-se como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, superior à ordem de Arão. Então, todos os sacerdotes durou até Jesus. Após Jesus, ele é o único sacerdote, o único intercessor. É por isso que falamos sempre, não precisamos mais nos dirigir ao sacerdote, o padre ou o pastor. Nós pedimos orações uns aos outros e intercedemos uns aos outros, sim. Mas quem intercede diante de Deus por nós é o Senhor Jesus. Um novo e perfeito sacerdócio. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu: porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também mudança da lei. Hebreus 7:12. O sacerdócio levítico era imperfeito. Hebreus 7:11. Nele o sacrifício, o culto, as ofertas e a liturgia do serviço era apenas sombra do verdadeiro sacerdócio a ser oficiado por Cristo. Então, tudo que se mostrava do sacerdote era uma figura para o verdadeiro sacerdote Jesus Cristo. O sacerdócio do Filho de Deus veio segundo a ordem de Melquisedeque, e não segundo a ordem de Arão. Jesus Cristo foi capaz de reconciliar o homem com Deus por meio de seu sangue, abrindo o caminho para uma comunhão verdadeira com o Pai. O evangelho da nova aliança havia chegado. O sacerdócio Arão era imperfeito e acabou. O sacerdócio de Cristo perfeito e permanente, não acaba. Ele abriu-nos o elo para com Deus. Hoje oramos: Pai, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos, coisa que ninguém fazia antes. O israelita jamais se dirigia a Deus, mas quando Jesus morre na cruz, rasga o véu do tabernáculo, ele nos dá o direito de entrarmos no Santo do Santo. Jesus trouxe salvação perfeita. Diferentemente do sacerdote arônicos, que se sucedia no ministério, porquanto mortais e pecadores, Jesus, sendo eterno e santo, salvou-nos eficazmente através de um único sacrifício. Ele é a oferta e o ofertante. Hebreus 7, 25. Veja que ele cumpre as duas coisas. Ele tanto é a oferta como o ofertante. Além disso, Jesus Cristo intercede por nós, porque nos convinha um tal sumo sacerdote santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que o céu, que não necessitasse como sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Hebreus 7, 26. O sacerdote oferecia oferta pelo seu próprio pecado, porque ele era pecador, para depois oferecer pelo povo. Jesus não houve pecado nele, não houve engano, perfeito, tá? Foi ele a própria oferta e o ofertante. Jesus, o mediador de uma melhor aliança. Na antiga aliança, tudo era perfeito, mandamentos, estatutos e juízos. Mas o homem enfermo pelo pecado não tinha força para obedecer às ordenanças divinas como o Senhor requeria de cada um. Mas Jesus, sendo o perfeito cumprimento da lei e dos profetas, veio para morrer em nosso lugar, resgatando-nos do pecado. Ele é o sacrifício perfeito, expiou-nos a culpa, justificando-nos perante Deus. Romanos 5:1. Através de sua graça vivemos no Espírito, cumprimos a lei do Espírito. Amém? Então, Cristo, perfeito em todos os seus atos. Ele mesmo disse: ninguém me acusa de pecado. Não houve engano na sua boca. A perfeição de Cristo era perfeito em tudo. Por isso, ele expiou os pecados de toda a humanidade, não precisando ser renovado novamente este sacrifício. Subsídio da vida cristã.
Não há vida fora de Jesus Cristo. Não há vida eterna fora de Jesus Cristo, segundo a declaração do próprio Jesus. Não existe vários caminhos, tá? Não caia na mentira do diabo dizendo que todos os caminhos levam a Deus. O único caminho que leva a Deus se chama Jesus Cristo. Os outros não são caminhos, são becos, tá? São vielas. Caminho é Jesus. João disse: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna é em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 5, 11 e 12. Só tem a vida eterna quem tem o Filho, quem obedece a Jesus, tá? Não tem outro meio, e eu não posso te enganar. Observe essas palavras. Segundo a promessa da vida. Não há promessa de vida fora de Jesus Cristo. Foi o mestre mais enfático que o mundo jamais viu. Ele disse: necessário vos é nascer de novo. João 3, 7. Foi o que ele disse a Nicodemos. Não há maneira pela qual você possa contornar a questão. Não há possibilidade de evitar esta verdade. Você tem de ir diretamente até ele e encará-la, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Só ele pode te dar a vida eterna. Maria, Pedro, João, Tiago, orixás, Buda, Confúcio, Maomé, Zoroastro, Allan Kardec, qualquer outra porcaria que há. O único caminho é Jesus Cristo. É reconhecer o seu sacrifício e a cruz do Calvário. Conclusão: quem recebe a Cristo como Salvador e Senhor, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Andemos em novidade de vida, para a glória de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito. Amém? Jesus Cristo é o único perfeito sumo sacerdote que pode salvar o homem e a mulher. Jesus é a única porta. Jesus é a única saída para a sua vida. Jesus é o passaporte para você entrar no céu. Maria não te leva ao céu e não perdoa os seus pecados. Só Jesus. O único que desceu do céu e subiu ao céu é Jesus. Todos os demais estão enterrados mortos, inclusive Maria, Buda, Maomé, Allan Kardec, Zoroastro, enfim, qualquer outro grande líder que existiu está morto e enterrado. Mas Jesus viveu, morreu e ressuscitou e está vivo para todo sempre e quer levar ao céu. Basta que você reconheça o seu sacrifício. Amém? Convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever. Ao receber o nosso vídeo, o nosso link, clique em se inscrever. Ou entre no nosso link, através do YouTube mesmo, digitando lá paulo.delanhese. Você se inscrevendo e compartilhando os nossos vídeos no WhatsApp com seus amigos, você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus, pois assim alcançaremos muitas vidas para o